rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez a análise palpites da PFL Kathleen Vieira contra Cris Cyborg, que vai acontecer no sábado, infelizmente no sábado, mesmo dia do UFC. Eu não entendo porque a PFL faz isso, eu prefiro quando é na sexta, mas fato é que o evento tá da hora, vai ter algumas boas lutas. Então vão ser 12 lutas aí que a gente vai operar. Eu devo evitar algumas, tá? Pra ser bem honesto com vocês. Mas é isso aí, vamos que vamos, o card tá legal, o porradão do card já está feito, tá aqui na descrição do vídeo ou do primeiro comentário fixado, tá? Vamos falar dessa primeira luta aqui do Florin Zendelli contra o Orhan Shaban. Essa primeira eu não vou falar, tá, galera? Essa do Ewan Sheridan do James Vack, vou evitar essa luta aqui, tá? Honestamente. Então a gente segue aí no card, tá? Vamos falar primeiro do Florin Zendelli e do Orhan Shaban. O Florin Zendelli é um cara de 14 lutas, é um cara que na PFL tem 5 lutas, sendo 4 vitórias e 1 derrota. Perdeu pro Logan Storley na última luta. Eu acho que a trocação dele é decente, tá? O jogo de grappling também dele é eficiente, você vê que é bem equilibrado aqui o cartel dele, são 5 lutas por nocaute, 4 finalização, um cara que é completo nos dois níveis da luta, é um cara alto para essa categoria, a gente está falando de um cara de 1,85 por 1,96 de envergadura. Ele enfrenta o Orhan Shaban, que na minha opinião foi um cara que eu lembro dele aqui, ó, vou só pegar aqui para vocês, tá? Eu conheci esse cara em 2024. Quem assistiu o TUF 32, né, cara? O TUF 32 foi a edição do Daniel Cormier contra o Chael Sonnen. Ele foi um cara que se destacou bastante porque ele ganha do Shamil Magomedov, né, na primeira luta dele no TUF, que era o favorito para ganhar o TUF. E ele finaliza no Anaconda Choke, pega o triângulo de mão ali. E ele perdeu para o Ryan Lauder, né, que hoje integra o plantel do UFC, que depois veio a ser o campeão, né? Veio a ser o campeão do TUF, né? E hoje integra o plantel do UFC. Aí desde então ele saiu, começou a lutar eventos, né? O Wild Warriors, aí foi para a PFL de Belfast, né? PFL da edição europeia, né? Ele é europeu. Então assim, cara, acho que vai ser uma luta combativa, competitiva. Os dois são altos, os dois praticamente têm a mesma medida. 1,85 por 1,96, os dois têm exatamente a mesma altura, a mesma envergadura. Eu acho que vai ser uma luta extremamente competitiva, mas eu vou com o Florin Zendelli para ganhar, acreditando que a trocação dele é levemente superior. Essa aqui é uma luta muito equilibrada, tá, galera? Mas eu vou me apegar realmente aqui, eu acredito que tem mais caminhos para vencer a luta, tem mais recursos. Eu acho que a trocação do Zendelli é um pouco mais fluida, o cara que tem mais poder de nocaute. Eu iria com o lutador albanês para vencer este confronto, tá? Próxima luta, Gino Van Steny contra Robert Watley, cara. Essa luta é muito importante pro Gino Van Steny, tá? Por quê, galera? Isso aqui, o Gino Van Steny tem 28 anos de idade, é um cara que tem um poder de nocaute muito grande, tem 1,89 de envergadura, 1,86. É um cara que na última luta ganhou via overhand, tá? Nocautaço assim, no Mark Ewing. É um cara que assim, é trocador, né? Um cara que tem um estilo basicamente de striking. O Robert Watley é um cara que tem 36 anos de idade, já um veterano. Ele tem 1,75 de altura, né? O Gino Van Steny tem 1,86, então majoritariamente o Watley vai ter que encurtar aqui. Então assim, vai ser uma luta que na minha leitura vai se dar na trocação, apesar que o Robert Watley tem chão para trocar se essa luta for pro chão. É até em alguma medida melhor que o Gino Van Steny. Mas, cara, são 2 pontos, tá? Eu acho que o Gino Van Steny chega melhor, eu acho que ele troca melhor. E o fiel da balança que eu quero estabelecer um contraponto aqui pra vocês é o seguinte. A última luta do Robert Watley, ele perdeu tomando um overhand, no nocaute no primeiro round, de 34 segundos. E o Gino Van Steny ganhou a sua última luta com um overhand, entendeu? Então, é um golpe que o Gino Van Steny pode explorar nessa luta, tá? Vamos ficar de olho nisso. Eu acho que é um casamento interessante, vai ser uma boa luta. Então eu iria com o Gino Van Steny para ganhar, tá? Em alguma medida é esse o cenário que eu coloco aqui. Próxima luta, Nathan Schulte contra o Makhachev Zainukov, né? Vamos falar aqui primeiro do Nathan Schulte, cara. O Nathan Schulte, o problema do Nathan Schulte é que ele ficou muito tempo parado, tá, galera? Para quem não acompanha tanto a PFL, se você for analisar o cartel do Nathan Schulte, ele lutou aqui em junho de 2023 e ele voltou esse ano, tá? Ele lutou agora em março, pegou o Kazuba aqui, assim, perder pro Kazuba não é demérito nenhum. Um cara invicto no seu cartel profissional, foi uma luta muito boa de se assistir. Mas assim, é um casamento difícil pro Nathan Schulte, porque o Nathan Schulte é um cara que tem um chão bom. Você vê aqui que são 10 vitórias por finalização. Agora, o Zainukov, galera, é aquele russo chato, né? É aquele russo bem chato, controlador, que a maioria das lutas dele é por decisão.
cara que controla bastante os seus adversários, tá invicto na PFL, tá na sua 5ª luta, tá? As 4 lutas que ele tem na PFL, ele ganhou. Você vê que luta de grappling com arma de Sarukian, já lutou com bons nomes, tá? Já lutou com bons nomes, ganhou do Amin Ayub na última luta, já enfrentou e já ganhou do Demian Lapilus, um ex-UFC. Então, cara, é uma luta que promete ser competitiva, acho que tem muita chance de chegar até a decisão. O Overrounds eu consideraria aqui para esse confronto, mais 1,5, mas eu iria com a vitória do Makhachev Zanukov. Eu acho que o russo no final faz o suficiente para ganhar. Uma luta equilibrada, luta competitiva, mas tem tudo para ser uma luta bem burocrática. Eu acho que o russo no final consegue vencer essa luta por decisão, tá? Próxima luta do Dakota Bush contra o Marcus Forrest, galera. Eu vou evitar essa luta, tá? Eu vou evitar essa luta pelo simples fato de que o Dakota Bush enfrentaria originalmente o Miravzal Akhtamov, né? O Akhtamov meio que teve que deixar essa luta. Então o Dakota Bush colocaram o Marcus Forrest aí para representar, mas quando eu vi as ODDs abrindo, eu não me interessei nessa luta, então eu vou preferir evitar. Aí agora a gente vai para a próxima luta, que é o Ravid Bacharach contra o Movsar Ibragimov, que aí já é uma luta mais interessante. Por quê? É um lutador que a gente conhece. O Ravid Bacharach, galera, é um cara que vinha do UFC. São 17 lutas de MMA profissional com 15 vitórias. E é um cara que no UFC ele foi dispensado, sendo que ele estava com cartel positivo. É um cara que tinha 6 lutas no UFC e 4 vitórias. Ele perdeu para o Rick Simon e para o Zahabi. Só que o contexto da demissão do Ravid Bacharach foi o seguinte: ele ganha do Yanni Vasquez, mas numa luta que o Yanni Vasquez pega em cima da hora e coloca muita pressão para cima do Ravid Bacharach. Então isso pegou mal com o UFC, tá? Isso pegou mal com o UFC, que decidiu, na minha opinião, eu acho que nem foi dispensado, cara. Eu acho que o UFC optou por não renovar com ele. Viu que o jogo dele não agradava, tá? Todas as vitórias dele até então tinham sido por decisão, né? Ele não estava performando legal. O UFC falou: cara, se você não está entregando o que a gente quer, você vai ser dispensado. Ele vai enfrentar o Movsar Ibragimov, que é um lutador belga, né? Mas sobrenome já entrega, com ascendência russa. 9 lutas de MMA, 8 vitórias. É um cara que é bom nos 2 níveis da luta, né? Você vê que o cartel é bem equilibrado em relação de nocaute e finalização. Agora, assim, a gente tá falando de níveis, cara. Eu acho que o Ravid Bacharach, ele tava lutando contra os caras da mais alta prateleira. Zahabi, Rick Simon, Matheus Bocão aqui. O Ibragimov é um cara que, se você for levar em conta o cartel dele, ele tem muitas. Ele tá fazendo sua 4ª luta no UFC. Perdão, na PFL. Falei de UFC aqui, fiquei com o UFC na cabeça. Na PFL. E nem de longe se compara ao nível dos lutadores que o Bacharach tá lutando. Então eu vou com a vitória do Ravid Bacharach. Ravid Bacharach é um cara que, querendo ou não, tem um jogo chato, de controle. Então eu vejo ele vencendo essa luta, tá? Eu vou com o Ravid Bacharach pela questão de níveis. É um cara que, mesmo sendo dispensado no UFC, eu reitero, tinha 6 lutas no UFC e 4 vitórias. Não é que ele foi dispensado por maus resultados, mas sim porque a performance não estava agradando o chefe. Você sabe que o UFC é bem criterioso quanto a isso, que vai bem de encontro com a nossa próxima luta. Rapaziada, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, já pegou o nosso porradão do card? Lembrando que todos esses bilhetes aqui a gente está fazendo com as linhas de odds da Bateu, tá? Que é a melhor casa para se operar em MMA. Conheça as funcionalidades da casa através aqui do link da descrição, crie sua conta. Lembrando que o nosso porradão do card também é através das linhas da Bateu, fechou? Vamos que vamos. Magomed Magomedov contra Daniel Marcos. Uma luta muito bem casada, extremamente bem casada. O Magomed Magomedov, para quem não conhece, é um russo muito sólido. Ele é um cara que, assim, tem boas capacidades de grappling, mas ele troca bem também. Ele não bateu o peso na sua última luta, tá? Inclusive, eu achei que ele ganhou garfado, tá? Eu vi vitória do Leandro Higo, não sei. Comente aí o que vocês acharam, se vocês concordam comigo. Eu vi vitória do brasileiro. Ele é um cara que é bem sólido, principalmente a nível de grappling. Já finalizou bons nomes assim na carreira, né, dos caras da PFL. É um cara que tem um cartel bem positivo. Eu destaco aqui que ele já lutou com muito cara bom. Já lutou com o Petr Yan, tá, na época do MMA russo, né? Ele ganhou do Petr Yan em 2016. Então um cara que é bem rodado, bem experimentado. Ele tá com seus 34 anos de idade, tá? Mas assim, é um cara bom. É um bom lutador, tem quase 30 lutas de MMA. Agora, ele enfrenta o Daniel Marcos, o Soncora, que, assim como eu disse do Farid Bacharach,
a gente não entendeu muito por que ele foi dispensado do UFC. Ele é um cara grande para essa categoria, a gente está falando dos pesos galos até 61. O Sankora tem 1,70 para 1,75 de envergadura. Eu acredito que você que está vendo esse vídeo, possivelmente nem deveria estar sabendo que o Sankora foi dispensado. O Sankora nunca foi finalizado nem nocauteado em toda a sua carreira. No UFC, ele fez 6 lutas com 5 vitórias, tá? Inclusive, cara, o que eu não entendi do Sankora é que, assim, ele ganhou a sua última luta pela via rápida de um bom nome, que foi o Miles Jones. Então, assim, caramba, cara, o que mais que o cara precisa fazer? São 6 lutas e 5 vitórias. Não foi por problema de balança, sempre bateu o peso em todas as lutas. Então não dá pra entender realmente o porquê que o UFC não quis continuar com o Sankora no seu plantel. A única derrota dele tinha sido pro Montel Jackson. E assim, cara, assim como eu vinha falando, o Daniel Marques é um cara que está dispensado a nível de UFC e é mais um cara que não foi dispensado por maus resultados. Eu não sei qual que é o critério que o UFC utilizou, mas fato é que eu acho que o Sankora é um cara que na trocação é muito mais rápido do que o Magomedov e é um cara que tem, no mínimo, assim, o grappling do Magomedov realmente é muito melhor. Você vê aqui que, né, ele tem 11 vitórias de finalização, o Sankora tem uma somente. Então, o Sankora é mais striker, o Magomedov é um cara que é bem híbrido, mas é um cara mais grappler, é a predileção dele. Eu vejo a vitória do Daniel Marques, o Sankora, porque eu vejo ele rechaçando as entradas de queda, e uma vez que essa luta fica em pé, eu vejo ele com mais qualidade e até em boa medida mais poder de nocaute. Por isso que eu vou com a vitória do Daniel Marques, o peruano, o Sankora, destacando. Ele foi dispensado do UFC, não por maus resultados. É um cara que de 6 lutas tinha 5 vitórias. Aí a gente não entende por que o UFC não quis renovar com ele, tá? Próxima luta, Marciclay Alves contra o Nkosi Ndebele. Galera, eu destaco essa luta, o mesmo cenário dessa luta do Dakota Bush. Por quê? O Marciclay Alves, o Durin, fenômeno, né? O cara que ganhou o GP da PFL recentemente, enfrentaria o português Gustavo Oliveira. Só que o Gustavo Oliveira acabou sendo dispensado, ele teve que se deixar a luta, né? Dispensado não, ele teve que deixar a luta. Então ele acabou se retirando e a PFL, para a luta não cair, acabou contratando esse lutador sul-africano, o Nkosi Ndebele, que eu honestamente acho que não é do nível do Marciclay, né? As ODDs não estão tão interessantes, mas, cara, é a vitória do brasileiro aqui, acredito que seja o certo a se fazer, em alguma medida, tá? O sul-africano é forte fisicamente, tem poder de nocaute, mas a gente está falando de um cara que ganhou o GP da PFL recentemente, então assim, tá talvez no auge da sua carreira. Então acho que o momento é completamente favorável ao brasileiro, que, como eu destaquei, vem de campo completo. O sul-africano está pegando a luta em cima da hora. Essa próxima luta do Luke Trainer e do Roland Dunlap, eu vou ficar de fora, tá, rapaziada? Essa luta aqui a gente não vai fazer análise. A gente vai para a próxima luta, que é a Taila Santos contra a Sabrina de Souza. Lembrando, rapaziada, entre no meu grupo gratuito de MMA. Sempre que eu posto vídeo eu coloco lá, tá? É muito importante que você entre. Tô enviando várias dicas e bilhetes prontos lá todos os dias. Tá tendo Contender toda terça-feira agora. Tá tendo PFL, tá tendo UFC, todos os maiores eventos ao redor do mundo. Então não deixe de entrar, é sempre de graça. O link tá aqui na descrição ou nos comentários. Agora, você que quer os meus melhores palpites, meus melhores bingos, melhores múltiplos, entradas ao vivo em live, vem para o grupo VIP, tá, galera? Tem plano mensal, tem plano até anual, tá? Dá para você fazer um mês de teste. O grupo VIP, você não vai precisar de analisar, ficar vendo que evento que vai ter, que card. Eu vou fazer tudo isso por você, vou deixar tudo lá, link com o bilhete pronto, tudo para facilitar tudo para você, tá? O link para você adquirir o grupo VIP tá aqui na descrição, nos comentários, o link do grupo gratuito também. Vamos falar dessa próxima luta, uma luta feminina, Sabrina de Souza contra a Taila Santos. A Sabrina de Souza é uma lutadora que tem apenas 6 lutas de MMA profissional, 1,60m para 1,57m de envergadura. É uma lutadora que, do que eu vi das últimas 2 lutas, foram 2 decisões divididas, tá? Foram 2 decisões divididas. É uma lutadora que tem muitas lutas de grappling, eu tava vendo aqui, ela lutou com a Helena Crevara aqui no ADXC. Muita luta de MMA amador, que geralmente ela finaliza suas lutas aqui, ó. Você vê que a maioria das lutas dela é MMA amador. Ela ganhava aqui, ó, chave de braço, estrangulamento que mata leão. Então ela fez 14 lutas de MMA amador. Foi agora para o MMA profissional, tá invicta, porém as últimas 2 lutas dela foram 2 lutas bem pegadas por decisão dividida.
A Tayla Santos, ao contrário, né? A gente tá falando da Sabrina que tem apenas 6 lutas no MMA profissional. A Tayla Santos, né, galera, tem quase 30, né? Já tá indo pra sua luta de número 28. Vai ter uma vantagem considerável aqui de altura e envergadura, né? A Sabrina de Souza tem 1,60 para 1,57. A Tayla Santos tem 1,68 com 1,73 de envergadura. É uma lutadora mega consagrada que, assim, eu reitero, ela no UFC há 4 anos atrás estava lutando disputa de cinturão contra a Valentina Shevchenko, já enfrentou as melhores do game, né, do UFC, Erin Blefield, Gillian Robertson, que estava disputando o cinturão agora contra a Mackenzie Dern, ganhou da Gillian Robertson. Então, assim, é uma lutadora bem completa. Ela acabou não seguindo no UFC, mas desde que ela entrou na PFL, galera, ela tem 5 lutas, sendo 4 vitórias. Vitórias contra realmente os melhores nomes ali da PFL. Ela ganhou da Liz Carmouche, ganhou da Jenna Bishop, da Lara Joanne. A única derrota que ela tem foi para a Dakota Diteva. Mas aqui, sendo bem honesto com vocês, cara, a Dakota Diteva é realmente um ponto fora da curva, tá? Tem alguns lutadores que... tem 3 lutadores da PFL que eu acho que hoje, se entra no UFC, é papo de top 5. Tá? Que é o Johnny Eblen, da categoria do peso médio até 84, a Dakota Diteva no MMA feminino e o Usman Nurmagomedov, né? Que é um cara invicto no seu quartel profissional, que é do clã ali, do Khabib ali, do Islam Makhachev, do Zanukov, do Umar Nurmagomedov, do Abdulmanap, né? Então, a Dakota Diteva perder para ela não é demérito nenhum. Então, o que eu coloco aqui com vocês, cara? Eu acho que a Tayla tem bem mais experiência, eu acho que a trocação da Tayla é bem superior, tá? Você tem noção, a Sabrina aqui tem 2 nocautes da carreira, a Tayla tem 11, entendeu? O grappling da Tayla é decente para no mínimo rechaçar ou até mesmo trocar no chão. Então eu vou com a vitória da Tayla Santos por essa experiência dela. Já lutou com a Shevchenko, enfim, com a Liz Carmouche, a Gillian Roberts, já lutou com lutadoras bem do mais alto nível do que a Sabrina enfrentou. A Sabrina é uma lutadora jovem, tem 25 anos de idade, vai fazer sua 7ª luta de MMA, mas a Tayla está há mais tempo no game, tá? Próxima luta, Gadzi Rabadanov contra Tracy Reader, tá? Essa luta vai ser a luta co-principal do evento e eu destaco aqui para vocês que essa luta foi cancelada, tá? A luta original, Gadzi Rabadanov enfrentaria originalmente o Jacob Kazuba, o Kazuba que inclusive ganhou do Nathan Schulte aqui da última luta, mas o Kazuba teve que se retirar da luta. Então, mais uma vez, a PFL aí remendando, contratou o Tracy Reader aqui para essa luta não passar em branco e ter combate. Mas, cara, é um contexto bem desfavorável. Ele vem do Extreme Fight, que é um evento, assim, honestamente falando, abaixo, né, dos níveis que o Rabadanov tem enfrentado. Acho que, assim, não se compara. O Rabadanov tem quase o dobro de lutas do Tracy Reader. Então, em alguma medida, o russo tem tudo para fazer uma luta protocolar aqui e vencer. Agora, eu acredito que o Gadzi Rabadanov vença essa luta pela via rápida, tá? Eu acho que vale sim considerar. O Rabadanov é um cara que tem um grappling muito contundente, né? Aquele jogo meio de carrapato. Mas se você for ver aqui, por exemplo, contra o Mark Diakiese, contra o Michael Dufour, contra o Kevin Lee, ele tem algumas vitórias por nocaute. Então o mercado precifica muito ele no ganhar por decisão, porque o jogo dele é de controle, é de grappling, é de grudar, mas ele tem uma mão pesada, tá? Por isso que eu queria explorar nessa luta a possibilidade do Gadzi Rabadanov, lutador russo, ganhar por nocaute. Como eu disse, ele vem de camp completo, o Tracy Reader vai estar pegando a luta em cima da hora, inclusive estreando no evento, fechou? Vamos para a luta principal, rapaziada. Lembrando, já deixou seu like, se inscreveu, o porradão do kart está aqui na descrição dos comentários, se registre na Bateu. Segue a gente no Instagram, @ofabomtipster. O link do grupo VIP para receber todos os melhores palpites do UFC, da PFL, do Contender está aqui na descrição ou nos comentários. E tem também o grupo gratuito para você fazer parte, 100% de graça, melhores informações na descrição ou nos comentários. Vamos para a luta principal, Cris Cyborg contra Ketlen Vieira. Rapaziada, essa luta... O que vai depender é o seguinte, tá? Eu tenho seguido um método mais recente, que é o seguinte. Idade, cara, tá? A Cris Cyborg é uma lenda, tá? Ela tem 31 lutas de MMA, 29 vitórias, tá? Ela só tem 2 derrotas na carreira, inclusive as derrotas que ela tem foram para Amanda Nunes, a braba, e a outra foi aqui na estreia dela de MMA. Então não dá muito nem para considerar. Ela praticamente só perdeu na carreira dela toda para a Amanda Nunes num nocaute, né? Que a Amanda Nunes é a GOAT da MMA feminina, a gente sabe, né? A Cris Cyborg também pode ser considerada a GOAT por alguns, mas eu tenho comigo que a Amanda, porque na luta entre elas acabou que a Amanda levou. Mas é uma lenda, tá? Uma lenda, uma lutadora que está bem ativa, apesar de estar
41 anos de idade, é uma lutadora que não acusa queda de rendimento. Ela vem lutando muitas lutas de boxe, tá? Se você for ver aqui, ela lutou MMA no final do ano passado e no final de 2024. Mas tirando isso, foi só boxe. Ela tá numa média de lutar MMA uma vez por ano, mas tá lutando muito boxe. Ela tem a mão pesadíssima, são 21 vitórias por nocaute. Talvez eu arrisco dizer que é a mão mais pesada do MMA feminino, tá? Mas eu tenho seguido esse método, tá? Da idade, né? Eu tô indo contra lutadores veteranos e tô sendo bem assertivo, né? Contra Barovic, né? Contra Amanda Lemos, recentemente no último card do UFC, eu usei esse mesmo argumento da idade. Fui contra o Jared Cannonier, né? Na luta contra o Leroy Duncan, deu bom também. Então, assim, cara, a idade chega, né? E a Kathleen é uma lutadora, galera, que ela tá com 34 anos. E ela é uma lutadora que, mais uma vez, eu falo a mesma coisa que eu citei aqui da luta do Daniel Marcos, do Sankora, que ela não foi dispensada do UFC por mau desempenho, cara. Ela tem 15 lutas no UFC, sendo 10 vitórias. As últimas 3 lutas, ela ganhou da Jaqueline Cavalcante, que era uma lutadora invicta no MMA profissional. A Kathleen ganhou da Jaqueline Cavalcante. Essa luta contra a Norma Dumont foi extremamente polêmica, porque muita gente viu a vitória da Kathleen, tá? Então, assim, o UFC decidiu por não renovar com a Kathleen e não deu pra entender, né? Não deu pra entender. Principalmente porque ela vinha de uma vitória contra a Jaqueline, que é uma lutadora invicta, mas a Kathleen é uma lutadora mais controladora. Você vê que são muitas lutas indo pra decisão aqui, ó. Né? Você vê que a maioria das as últimas 10 lutas aqui da Kathleen é tudo decisão. Então, talvez seja um estilo que não agradou muito o UFC para renovar. Só que eu acho que a Kathleen vai fazer o jogo exatamente o que ela fez contra a Jaqueline. O que a Kathleen fez contra a Jaqueline? Agarrou e botou para baixo, rapaziada. E a Cris Borg é muito boa de trocação. Mas muito possivelmente, eu pelo menos acredito que a Kathleen não vai querer trocar com a Cris Borg. Então, né, por eu ver a Kathleen, né, vamos dizer assim, lutando no alto nível do UFC, lutando aí com Norma Dumont, com Jaqueline Cavalcante, lutadores top 10 do UFC, e a Cris Borg com 41 anos de idade, eu sinto que o valor é a Kathleen. Agora eu destaco, a mão da Cris Borg é pesada. Se entrar, a chance da Kathleen balançar é alta. Mas eu acredito que o valor aqui seja a Kathleen, tá? Eu acredito que ela faça exatamente o mesmo jogo que ela fez contra a Jaqueline Cavalcante. Quem quiser assistir o replay da luta da Kathleen contra a Jaqueline Cavalcante, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de elucidar aí o que eu tô imaginando dessa luta, fechou? Então é isso, rapaziada. Tá entregue a análise, né? Tamo junto, forte abraço, valeu!